Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre vetores. Lembrando que vetores é um dos top 10 da física de todos os tempos. A chance de cair é altíssima. Você que está prestando Enem, vestibulares, não deixe de assistir essa aula. Tem matéria que tem que saber. E lembrando que as ferramentas para a gente poder lidar com essa matéria de vetores são 8 ferramentas, 8 casos. Então fique comigo até o final do vídeo, porque nós vamos resolver aquelas questões famosas, clássicas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão desta matéria, usando essas 8 ferramentas. E lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários, deixe sugestões também para a gente poder fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Bom, pessoal, então vamos para a primeira questão, tá aí, considera clássica das clássicas, né? Todas as questões que nós vamos resolver aqui são clássicas. Vamos lá, considere duas forças de intensidade constantes, F1 igual a 3 newtons e F2 igual a 4 newtons. Seja teto o ângulo formado entre F1 e F2, determine o intervalo da... veja o que ele está perguntando. O intervalo de variação do módulo da força resultante entre F1 e F2. Essa questão costuma cair em muitas provas. E muita gente fica perdido. Professor Fitzgerald, mas o que eu tenho que fazer nisso aí? Intervalo de variação? Então, eu vou te contar e não se esqueça mais. Quer ver? A gente precisa analisar o máximo. Qual é o máximo? Então, vou analisar o máximo. Depois a gente vê essa pergunta, como é que a gente vai responder esta pergunta que ele fez aí. Então tá lá, como é que eu calculo o máximo? Qual é o máximo que eu consigo com dois vetores? Coloco os dois vetores na mesma direção e sentido, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó. Então tá aqui, F1, está aqui, ó, o F1 que vale 3 newtons, tá certo? 3 newtons. E está aqui o F2 que vale 4 newtons. 4 newtons. Tá, qual é o máximo que a gente consegue? O máximo que a gente consegue, que a gente chama de vetor resultante, não é isso? Ou força resultante, é um vetor a soma, não é isso? Então vamos colocar assim, ó, a força resultante basta somar F1 mais F2. Tá? Se a gente fizer esta continha, vai dar 3 mais 4, isso aqui vai dar bonito 7 newtons. Tá, seria equivalente também a gente fazer essa mesma questão com, por exemplo, um barco, né? Eu coloco um barco que tem velocidade 3, né, 3 metros por segundo, numa correnteza que vale 4 metros por segundo. Quanto que é o máximo que o meu barquinho pode correr? É isso aí. Tá, meu barquinho vai correr o máximo 3 do barquinho mais 4 da correnteza, vai dar 7, no caso, 7 metros por segundo, correto? Vamos em frente agora, tá lá. E o mínimo? Tá aí o mínimo, tá lá, o mínimo. Como é que eu consigo o mínimo? Basta colocar os dois vetores nos sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos. Tá, então vamos colocar aqui, ó, o F1, tá aqui, ó, o F1 que vale 3 newtons, no sentido oposto ao F2 que vale 4 newtons, correto? Qual é o vetor resultante? Bom, o vetor resultante agora, né, ou a força resultante, é a diferença entre eles. Então, vamos colocar aqui, ó, força resultante vai ser o maior, vamos colocar o maior menos o menor, não é isso? Então tá aqui, ó, F2 menos F1. Tá, vou até enfatizar aqui para vocês. Isto aqui é muito importante, o maior menos o menor, tá certo? Isto. E daí vai estar aqui o vetorzinho pequenininho, tá aqui, ó. É força resultante, vai dar 4 menos 3, que vai dar 1 newton. 1 newton, correto? E veja que eu coloquei a força resultante de 1 newton na direção e sentido da força maior. Tá? Se eu colocar 4 para a direita e 3 para a esquerda, vai dar uma força resultante de 1 newton para a direita, tá certo? E vou fazer de novo aquela brincadeira, mesma coisa se tivesse um barquinho, tá? Um barquinho que corre. Vamos pensar que o barquinho corresse a 4, né? Se a correnteza tivesse a 3. Se eu coloco um barquinho contra a correnteza, professor, por que você colocaria um barquinho contra a correnteza? Para subir o rio. Tá? O primeiro caso, o máximo, é descer o rio a favor da correnteza. O segundo caso seria contra a correnteza, eu quero subir o rio. Tá, 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 tá. Então, no caso aí, daria 4 menos 3, daria 1 metro por segundo. Serve para força, serve para velocidade, todas as grandezas vetoriais. Tá certo? E agora vamos lá, como é que a gente acha a resposta, não é isso? A resposta do que ele está perguntando, lá, o intervalo de variação. Então veja, a gente coloca assim, ó, entre o máximo e o mínimo tudo pode acontecer. Tá? Então o mínimo não é 1 newton, então a gente coloca assim, ó, 1,0 newton, tá aqui, ó, menor ou igual a força resultante, menor ou igual a 7 newtons.
Então o jeitinho que a gente está escrevendo, vamos traduzir, o que está escrito? Está escrito que a força resultante ela pode ser maior ou igual a 1, né, que é o mínimo, certo? E pode ser menor ou igual a 7, que é o máximo. Entre o mínimo e o máximo, tudo pode acontecer, tá? É assim que deve aparecer. Então, se for uma questão, um teste, você eventualmente está fazendo um teste, procure a resposta que está escrito exatamente isso, correto? Vamos em frente? Então tá lá. Segunda, outra questão agora. Considere duas forças, né, as constantes F1 igual a 3 newtons e F2 igual a 4 newtons, as mesmas forças da questão anterior. Seja θ o ângulo formado entre F1 e F2, determine. Ah, deixa eu voltar. Olha que interessante. Vou fazer um comentário. Deixa eu voltar na questãozinha anterior, tá? Porque a gente colocou o θ aqui e ele não perguntou nada na questão, mas eu vou comentar com você, porque pode ser que eventualmente você faça uma prova aí isso, Enem, vestibulares ou mesmo prova do seu colégio, que ele pergunte isso, o máximo, ó, esse primeirinho aí, ó, esse máximo, qual é o ângulo entre eles? O professor já não tem ângulo nenhum, né? Então é zero, tá? Se eles estão na mesma direção e sentido, então o ângulo θ é 0 graus. Tá, vou pôr aqui, ó. Tá, pode ser que pergunte. Tem questão que pergunta, qual é o ângulo para que tenha um máximo? É isso. E qual é o ângulo para que tenha um mínimo? Um oposto do outro. Qual é o ângulo? 180 graus, tá? Então o ângulo θ vale 180 graus para termos o mínimo, correto? Então fique atento, pode ser que apareça na sua prova aí. Vamos em frente? Tá, então lá, o ângulo 0 e o 180. Agora lá, as mesmas forças, só que o ângulo θ formado entre as forças F1 e F2 seja 90 graus. Tá lá, letra B, a intensidade da força resultante quando F1 e F2 o ângulo θ for de 90 graus, tá certo? Vamos lá então? O que a gente vai fazer? Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui as forças. Então tá aqui, F1 igual a 3 newtons. Aqui o F2 igual a 4 newtons, formando um ângulo de 90 graus. Tá aqui, ó, um ângulo de 90 graus entre as duas forças. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar uma regrinha. Então vai prestando atenção. Ó, presta atenção. Que isso aqui é fundamental. Eu falei no comecinho da aula que nós íamos ver 8 casos. Tá? Então eu vou chamando a sua atenção para cada caso. Tá? Nesses 8, que com esses 8 casos a gente resolve qualquer questão de vetores. O primeiro caso é aquele que a gente viu na questão anterior do máximo. Tá? Os dois vetores, mesma direção e sentido, ângulo zero. Tá? Esse é o primeiro caso. Tá certo? Eu vou até voltar aqui na questão. Tá aí, ó. Esse o máximo é o primeiro caso. Então estão faltando 7. Esse mínimo é o segundo caso. Tá? Vetores opostos, e daí você tem que subtrair o maior do menor. Então já foram 2 casos, então faltam 6. Tá certo? Esse agora que a gente está vendo aqui, ó, na segunda questão, formando um ângulo de 90 graus, é o que eu chamo de terceiro caso. Tá? Então, dos 8, já estamos no terceiro caso, 90 graus. O que a gente faz? Preste atenção, ó. Traça uma paralela ao vetor F1, traça uma paralela ao vetor F2. Isso aqui tem um nome, tá? A gente chama isso aqui de regra do paralelogramo. Paralela, paralela. Então, é chamada regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo, tá certo? Aonde essas paralelas se encontram é para onde está a minha força resultante ou vetor resultante, correto? Então tá aqui, ó, força resultante. Vou até pôr uma flechinha aqui que é vetor, né? Esse é o vetor resultante. Mas como é que eu calculo? Tá? Porque, ó, veja, vetores a gente tem três características: módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Tá? A direção e sentido é dado pelo desenho, sempre pelo desenho. Tá? E o módulo, tá certo? Vamos calcular o módulo. Como é que a gente faz isso? Por Pitágoras, professor. Por que é Pitágoras? Pitágoras, porque, ó, olha esse triângulo que eu estou achurando aí. É um triângulo retângulo. E eu quero saber o vetor resultante, ou a força resultante, que é a hipotenusa. Tá, então vamos lá. Pitágoras tá aí, ó. A força resultante ao quadrado é a força F1, que é a soma dos quadrados carteses, né? Isso, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então tá aqui, ó, força resultante ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isto aqui vai dar força resultante ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e isto vai dar 25. Então, força resultante ao quadrado é 25. Então, eu pergunto, qual é o número que é elevado ao quadrado a 25? 5. Então, a força resultante vai dar 5 newtons
Aliás, isso aqui é o famoso triângulo pitagórico, né? Isso, o famoso triângulo 3, 4, 5. Se você não conhece, está conhecendo agora. Um cateto é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5. E sempre aparece nos vestibulares. Isso aí é o triângulo retângulo mais famoso do Enem, dos vestibulares, provas de colégio. Pode aparecer 3, 4, 5 ou variações do 3, 4, 5. Esse 3, 4, 5, o dobro, 6, 8, 10, 10 vezes maior, 30, 40, 50 e por aí vai, tá certo? Então, se você não conhecia, está conhecendo agora o famoso triângulo pitagórico. Vamos em frente, então? Tá aí só, deixa eu voltar então, deixa eu voltar no slide anterior, porque gostaria de chamar sua atenção para um pequeno detalhezinho. Olha que interessante, ó. O máximo não deu 7, o mínimo não deu 1, tá certo? Tá lá, o mínimo deu 1. Então, e eu falei para vocês, olha a resposta dessa primeira questão. Entre 1 e 7, tudo pode acontecer. Então, é o que a gente está vendo agora. Vai lá. O segundo caso deu 5. Tá, está entre 1 e 7, o mínimo de 1 e o máximo de 7. Vamos em frente então, vamos para a próxima questão. Tá aí, ó. Próxima questão, considere duas forças de intensidade 4 e 4 agora. Tá? F1 igual a 4, F2 igual a 4. Seja θ o ângulo formado entre F1 e F2, determine. Letra C, a intensidade da força resultante entre F1 e F2 quando o ângulo θ for de 60 graus. Adote cosseno, tá aqui, ó, adote cosseno de 60 como meio, né, ou 0,50. Como é que a gente resolve isso? Vamos ver? Tá aqui, ó. Vetor F1, tá aqui, F1. Agora o F1 vale 4 newtons. A gente colocou dois valores iguais aqui. Então tá aqui, ó, 4 newtons. Está aqui o outro vetorzinho F2 de 4 newtons. Então vamos lá. Lembrando, chamando a sua atenção, que eu falei agora há pouquinho, vetores têm três características: módulo, direção e sentido. Tá? A direção e sentido é dado pelo desenho, tá? Então, e depois a gente calcula o módulo por uma continha. Então preste atenção. Como é que eu determino a direção e o sentido? Tá aqui, ó. Tá a regrinha do paralelogramo. Você traça uma paralela ao vetor F2, traça uma paralela ao vetor F1, onde, que aliás é chamada regra do paralelogramo, a mesma que a gente usou na questão anterior. A regra do paralelogramo. Aliás, tá chamando a sua atenção que eu falei no comecinho da aula que nós temos 8 casos de vetores. Esse é o quarto já. Tá? O primeiro caso é o máximo lá que eu falei. O segundo caso é o mínimo que a gente viu os dois na primeira questão. O terceiro caso é do Pitágoras, dois vetores a 90 graus. Esse aqui, um ângulo qualquer que não seja 90 graus, seja 0, 180. Esse aqui já é o quarto caso. É isso. Então já estamos na metade da teoria de vetores. Então vamos lá. O que a gente faz? Onde essas paralelas se encontram é para onde está o meu vetor resultante, no caso aqui, a força resultante. Tá? Vou colocar aqui com uma flechinha. Tá, e como é que a gente calcula o módulo? Lei dos cossenos. Tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. Qual é a formulinha da lei dos cossenos? Então tá aqui, ó. Eu vou colocar como força, né? Força resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Note que a lei dos cossenos, ela começa igual Pitágoras. Tá? Por enquanto o que está escrito aí é Pitágoras. Mais a parcelinha que está aqui, ó, 2F1, F2, cosseno de 60 graus. Professor, era impossível decorar essa fórmula. Não, então, ó, veja, vou te dar algumas dicas aí, né? A primeira dica é pensar que a primeira parte é Pitágoras. Então, é Pitágoras mais uma parcelinha, que é o 2F1, F2, cosseno de 60. Outra maneira de guardar esta formulinha, eu gosto dessa também, que é pensar que isso é um produto notável. Tá, você que já tem o produto notável em matemática, eu vejo isso não é a mesma coisa, ó. O quadrado do primeiro tá aqui, ó, esse primeirinho aqui, ó, mais duas vezes, ó, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2F1, F2, só que tem um cosseno que é a lei dos cossenos, tá certo? F1, F2, mais o quadrado do segundo. Isso aí é muito parecido com produtos notáveis, se é que vai te ajudar a guardar esta formulinha. Tá, mas eu comento isso aí também, falo, poxa, professor Fichella, essa forma é muito difícil, mas também esse é o caso mais fácil de vetores. Tá, ele dá dois vetores com certo ângulo qualquer, você aplica a formulinha, não tem segredo nenhum. Vamos lá então? Então vou fazer a continha para você aqui, ó. Força resultante ao quadrado vai dar 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 4, vezes cosseno de 60, que não faz diferença. Tá? Ele fala que cosseno de 60 é 0,50, que é meio.
Tá? Olha lá no enunciado, a DOT, cosseno de 60 meio, eu vou colocar como fração. Tá? Porque dá na mesma, tá? Mas eu fração eu acho mais bacaninha, porque visualmente a gente consegue ver aqui, ó, que o 2 de cima cancela com o 2 de baixo. Então veja o que vai sobrar. Força resultante ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16, mais 4 ao quadrado, que é 16, 16 ao quadrado, não, 16, mais 4 vezes 4, que é 16. Tá? Então, olha o que eu vou fazer agora. Ó, agora é só matemática, faça do jeitinho que você achar mais bacana, mas olha o que eu vou fazer. 16 mais 16 mais 16, mas eu não vou somar isso aí não. Tá? Não vou somar, eu vou escrever assim, ó, 3 vezes 16. Ou melhor ainda, eu vou escrever assim, ó, 16 vezes 3. Tá certo? Vou escrever assim, 16 vezes 3. 16 mais 16 mais 16 é 16 vezes 3. Professor, o que que isso muda? Muda, é só matemática, né? É só matemática, mas eu vou te ajudar agora, ó. Daí você tira a raiz de tudo, né? Ó, tira a raiz de tudo, tá? Só a matemática e veja o que vai sobrar. Tá aqui, ó. Já mata a questão, ó. Força resultante, raiz quadrada de força resultante ao quadrado é força resultante, né? Que a gente sempre faz. Raiz de 16 é 4. Tá aqui, ó. 4. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para cima. Tá aqui, ó, raiz 16 vale 4. E raiz de 3 é raiz de 3, mas daí você deixa assim mesmo. Tá? 4 raiz de 3 newtons. Está feito bonitinho a continha, tá certo? Então tá lá, próxima questão. Na figura representamos duas forças F1 e F2. Tá lá, calcule o módulo da força resultante usando a regra do paralelogramo. Então calma, então não é o quinto caso ainda, é isso? Tá? É o quarto caso que é a regra do paralelogramo. Vamos lá então? Como é que a gente resolve essa questão? Olha que interessante, tá? Eu vou resolver essa questão de três maneiras diferentes. A mesma questão, professor Tiara, você vai resolver a mesma questão de três maneiras diferentes? Sim. Tá? Eu adoro fazer isso em várias aulas, eu comento isso aí. Se você sabe resolver a mesma questão de várias maneiras, é difícil o examinador lá do vestibular ou na prova do seu colégio eventualmente te enrolar. Né? Então a gente vai resolver essa questão de três maneiras. Olha o que eu vou fazer. O professor Tiara, mas a regra do paralelogramo que você fez nas duas últimas questões, os vetores não saíram do mesmo lugar e aqui eles não estão saindo do mesmo lugar. Ah, é verdade. Então, do jeito que está o desenho, a gente não pode usar a regra do paralelogramo, mas a gente pode mudar o desenho. Então, preste atenção, veja o que eu vou fazer. Ó. Eu vou andar com o vetor F1. Tá, o vetor F1 que está lá em cima, eu vou passar aqui para baixo. Então, tá aqui, ó. O vetor F1. Então, a gente vai esquecer esse vetor F1 de cima aqui, ó. Esqueça ele. Tá, a gente vai trabalhar só com esse F1 aqui de baixo, ó. Esse F1 aqui de baixo, porque daí a gente faz sair do mesmo pontinho, ó, tá? Que é o que a gente sabe resolver, tá certo? A gente traça paralela paralela a partir, né, desde que os vetores saem do mesmo pontinho. Tá? Não precisa arriscar o vetor F1, deixa eu voltar ali, tá? Mas agora nós vamos trabalhar com o no vetor F1, tá certo? Esse tá laranjinha aí. Daí o que que eu faço? Regra do paralelogramo, tá certo? Então lá, eu traço uma paralela ao vetor F1, eu traço uma paralela ao vetor F2, aonde eles se encontram é para onde está o vetor resultante, no caso, a força resultante. Está aqui, ó. Tá, esse vetor roxinho. Então, lembrando, toda questão eu falo isso aí. Vetores têm três características: módulo, direção e sentido. Tá? A direção e sentido é dado pelo desenho. Certo? Então, se ele perguntar na questão aí, qual é a direção e o sentido da força resultante? Ver o desenho. Tá? Ah, mas eu não escrevo inclinado. Não, não escreve inclinado, não. Você escreve ver o desenho. E o módulo, como é que eu calculo? Então, preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou falar. Tá? É clássico, um tipo de questãozinha clássica, ele desse papel quadriculado. E se ele der o papel quadriculado numa questão para você, você agradece e fala muito obrigado, porque isso facilita e muito a nossa continha. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou calcular a força resultante aí, né? Professor Tiago, mas como é que eu vou calcular essa força aí? Tá? Não estou vendo nada. E como é que eu vou fazer a continha? Eu sei o ângulo, ó lá. Ele deu o ângulo para a gente fazer, que nem você fez agora, a lei dos cossenos, né? Então eu não sei esse ângulo, né? Ele não deu o ângulo, ó. Vamos até desenhar aqui, ó. Peraí, onde é que tá minha canetinha? Tá aqui, ó. Aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre eles aí que está dizendo, ele não deu, o professor tinha, então dá para resolver, dá sim. Tá? Então preste atenção, vamos usar um pouquinho de criatividade. Você está vendo um triângulo retângulo aí? Você não está vendo nenhum triângulo retângulo, né? Então eu vou te mostrar, ó, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que já está aparecendo um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tum, tum, tum. Professor Futiera, mas esse triângulo retângulo não tinha. Então a gente fez aparecer, né? Então, porque nesse triângulo retângulo, graças, né, à nossa sorte dele ter fornecido o papel quadriculado, que acontece em muitas questões de vetores,
Veja, nesse triângulo retângulo aí, o que eu quero saber é a hipotenusa, tá certo? E como é que eu resolvo a conta? Por Pitágoras novamente. Aliás, Pitágoras é talvez a formulinha, né, a ferramenta mais importante de vetores. Tá, então eu vou refazer essa figurinha aqui do lado, tá aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui é o vetor resultante, a força resultante. Tá, ó, aqui nós temos três quadradinhos, tá vendo aí, ó? Conte aí quantos quadradinhos, ó. Um, dois, três quadradinhos. Tá, e aqui, ó, tá na horizontal, nós temos quatro quadradinhos, ó. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Tá, então tá aqui, ó. Quatro quadradinhos. E daí, como eu falei para vocês, vamos dizer, dois catetos, não é isso? Dois lados, 3 e 4 90 graus, a gente faz por Pitágoras. Então, vamos lá, por Pitágoras. Aliás, já deu para ver que dá a mesma resposta da outra questão, que é o famoso 3, 4, 5, né? O triângulo pitagórico, que é o mais famoso dos vestibulares. Está aí, força resultante ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isto vai dar 9 mais 16, a mesma continha da outra questão, né? Mas eu vou refazer aqui. Tá lá, isso aqui vai dar 9 mais 16, dá 25. E raiz de 25 dá bonito 5 newtons. Tá? Então, ó, preste muita atenção. Eu falei que eu vou resolver essa questão de três maneiras. Então, as três maneiras que eu vou resolver essa questão tem que dar a mesma resposta. A força resultante tem que dar 5 newtons. Vamos lá, então? Então, já fizemos pela regra do paralelogramo. Vamos para a próxima maneira. Tá aqui, ó. Na figura, a mesma questão, tá? Representamos duas forças F1 e F2. Né? Calcule o módulo da força resultante usando a regra poligonal. Lembrando que a regra poligonal já é o quinto caso, tá certo? Já tínhamos visto o máximo, né, que eu chamei de primeiro caso, o mínimo, que eu chamei de segundo caso. Pitágoras, dois vetores a 90 graus, eu chamei de terceiro caso. Dois vetores com ângulo qualquer, eu chamei de quarto caso. E agora é a regra poligonal, que é o quinto caso. Vamos lá, então? Tá, como é que a gente faz a regra poligonal? A regra poligonal, a gente tem que desenhar um vetor atrás do outro. Tá? E essa regrinha é muito boa quando você tem vários vetores. Tá? E às vezes a questão já vem assim, quer ver? Ó? Um vetor F1, um vetor F2, depois eu apago isso aqui, né? Só um exemplinho. F3, F4, vamos lá, F4. Tá? Então, suponha que eu tenho quatro vetores, um atrás do outro. Veja, quando acaba o primeiro, começa o segundo. Quando começa o terceiro, acaba o segundo, começa o terceiro. Quando acaba o terceiro, começa o quarto. Então, o software, mas a regra do paralelogramo não era assim, né? Porque a regra do paralelogramo, os vetores saíam do mesmo pontinho. Isso, mas a regra da poligonal é assim. Tá um vetor atrás do outro. E na regra da poligonal, vou desenhar vermelhinho aqui, ó. A resultante é o início do primeiro com o final do último. Tá aqui, ó. Isso aqui é a força resultante, tá certo? Aliás, daqui a pouco eu apago isso aí para a gente resolver a questão, mas deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe muito importante que pode cair na sua prova, aí no Enem, nos vestibulares, provas do seu colégio. Vamos supor que ele faça um desenho assim, ó. Tá aqui, ó, F1, tá aqui, ó, F2 e F3, assim, ó, tá? F3 e o F3, ele fecha o polígono, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, tá? O F3, deixa eu puxar só para ficar bonito. Isso. Olha, o F3, ele termina onde começa o F1. Daí a questão pergunta, qual é a força resultante? Espera aí. O Futiela falou que a força resultante é o início do primeiro com o final do último. Eu preciso ligar o início do primeiro com o final do último. Mas o início do primeiro agora é igual ao final do último. Então não tem como ligar. Significa que a força resultante é zero. Tá? Um polígono fechado. Tá? Essa regra poligonal é muito boa para a gente fazer, né? Para poder lidar assim quando a força é resultante igual a zero. Correto? Mas eu vou apagar esses dois exemplinhos aí para a gente poder resolver a questão isso, que ele propôs aqui. Então, olha lá. Nós temos só dois vetores que eu achei bacaninha de poder resolver, usar a regra poligonal, para resolver a mesma questão que a gente tinha feito. Questão anterior a gente não fez? A soma desses dois vetores dava 5 newtons. Então, veja como é que eu vou fazer a regra poligonal. Ó, eu vou pegar o vetor F1 e vou transportar. O software, mas você pode fazer isso, andar com o vetor, que nem você fez na questão anterior? Eu posso. Desde que eu mantenha a mesma direção e sentido, o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Tá? Então, tipo a minha mão, ó. Minha mão pode estar aqui em cima, passeando com a minha mão, ela está sempre, né, paralela, tá certo? Na mesma direção e sentido e do mesmo tamanho.
Tá, então eu posso fazer isso. Então veja o que, que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, ó, eu vou transportar o F1 aqui para baixo, onde termina o F2, começa o F1. Professor, mas você não podia ter feito onde termina o F1 começar o F2? Poderia também, tá? Vai dar na mesma, tá? Mas eu fiz questão de resolver desse jeitinho para você, até para o desenho ficar igual ao da questão anterior. Note aí, ó, tá? Esse aqui é o vetor F1 que eu transportei. Qual é a resultante? Aí, a resultante é o início do primeiro com o final do último, tá aqui, ó, tá? Esses dois pontinhos vermelhinhos. Então tá aqui, ó, o início do primeiro com o final do último, tá lá. Tá, isso aqui é a força resultante, o vetor resultante. Tá, deixa eu trocar a cor da minha canetinha. Tá, deixa eu colocar ali o azulzinho. Tá aqui, ó. Força resultante. Tá, e daí eu pergunto, tá? A direção e sentido a gente já resolveu, tá? Direção e sentido tá bonitinho já na telinha aí, tá? A gente precisa sempre descobrir módulo, direção e sentido. Tá, direção e sentido já tá no desenho, tá faltando um módulo. Como é que a gente calcula? Meu Deus, hein? Como é que a gente pode calcular isso, professor? Eu não estou vendo nada aí. Não, mas ó, igual do jeito que a gente resolveu a questão anterior. Tá, olha lá, eu vou criar, eu vou fazer aparecer um triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Esse triângulo retângulozinho aqui, ó. Tá o mesmo da questão anterior. Tá aqui, ó. 1, 2, 3 na vertical e aqui 1, 2, 3, 4 na horizontal. Eu refaço o desenho, tá aqui, ó. Força resultante. Tá, aqui na horizontal são 4 quadradinhos, na vertical são 3 quadradinhos. A 90 graus, eu faço isso aqui por Pitágoras. E é lógico que vai dar a mesma resposta, tá? Por isso que eu até fiz de propósito, queria te mostrar as três maneiras de resolver a mesma questão. Então tá lá. Por Pitágoras, mas eu vou fazer, né? Da mesma continha, mas eu vou fazer, ó. É 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isto aqui vai ficar força resultante ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, força ao quadrado é 25, tirando a raiz, isto vai dar 5 newtons, correto? Nossa, professor, deu a mesma resposta da questão anterior. É óbvio que tinha que dar, né? Vamos então, vamos fazer essa questão agora da terceira maneira. Vamos em frente, então? Então vamos lá, pessoal. Mesma questão, só que a terceira maneira. Aliás, essa terceira maneira é o sexto caso. Então, retomando, eu falei para vocês, né, que a gente vai ver 8 casos de vetores. Com esses 8 casos, essas 8 ferramentas, a gente resolve qualquer questão. Então, a primeira ferramenta, lembrando, era o máximo, esses dois vetores na mesma direção e sentido. Segundo caso, dois vetores opostos, a gente subtraía, que era o mínimo. Terceiro caso, dois vetores a 90 graus. Quarto caso, é a lei dos cossenos, um ângulo qualquer, certo? Quinto caso foi o que a gente viu agora anteriormente, essa resolução, que era a regra poligonal. Tá? Então agora nós vamos já para o sexto caso, que é a decomposição de vetores. Então, vamos para. Professor, o que é decomposição de vetores? Vamos ver aí, né? Lá. Na figurinha estão representadas as mesmas forças que estavam lá nas duas questões anteriores, tá? A mesma questão. Então, olha, eu vou orientar para você no raciocínio, ó, tá lá. Item A, obter as expressões de F1 e F2 em função, vamos colocar assim, né, para ficar mais claro, ó, em função dos versores, professor Futela. Eu nem sei o que são versores, então eu vou te ensinar, ó. Em função dos, né? Vamos colocar assim, ó, dos versores. Ah, eu vou só trocar aqui, porque a questãozinha está colocando i, eu vou chamar de x, viu? Ele coloca i aqui, lá, tá vendo lá no desenho? Ele chama de i, eu vou chamar de x, viu? Para facilitar um pouquinho. Tá, você vê na questão, se tiver lá ij, você chama de ij. Eu vou chamar de xy, pode ser também. Né? Então vamos lá? Então, assim, dos versores xy, tá? Para não colocar mais letrinhas aí, para não encher a sua cabeça. Xy. Tá, mas poderia ser ij, também daria a mesma coisa. Professor Tiago, como é que faz isso? Muito fácil. Olha o que eu vou fazer. Olha o vetor F1. Tá lá, o vetor F1. Eu vou fazer, né, o que a gente chama de caminho inverso do terceiro caso, aquele que a gente usou Pitágoras. Porque aquele caso do Pitágoras, que era o terceiro caso, veja, ele dava esses dois vetores roxinhos e a gente achava a resultante, não era assim? Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou pegar esse F1 como se fosse a resultante e achar as componentes. Tá, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de F1x. E esse que está aqui na vertical, eu vou chamar de F1y.
Tá aí, olha que interessante. Basta contar os quadradinhos. Essa técnica aqui, já é o sexto caso, não é isso? De fazer a decomposição dos vetores, ele é muito fácil, porque basta contar os quadradinhos. Então, vamos lá. Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, quatro quadradinhos, cinco, seis, sete quadradinhos. Tá, então eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que o fx são sete quadradinhos. Aliás, eu vou escrever que são menos 7 na direção x. Professor, tia, por que você está colocando menos? Estou colocando menos porque é para a esquerda. Tá? E se a gente adotar o que o x positivo é para a direita, para a esquerda vai ter que ser negativo. Sentido oposto do x. Tá? Para a direita é x é positivo, para a esquerda é negativo. E esse vetor aí, ó, esse roxinho na vertical, que é o F1y, eles são dois quadradinhos, tá vendo aí, ó? Mais dois quadradinhos, então eu vou colocar mais, o mais não precisava, mas eu vou colocar, né, ó? Na direção y, tá aqui, ó. Vamos colocar uma flechinha em cima do x do y, porque são os versores, né? Versores são vetores unitários de um quadradinho, no caso aí, né? Tá, então mais 2, por que que eu estou colocando mais? Eu estou colocando mais porque é para cima. Tá, e y para cima a gente vai considerar positivo. Se for para baixo, a gente vai considerar negativo, correto? Vou dar uma olhadinha agora. Guarda isso aí, guarda isso aí. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai usar isso aí. Aliás, deixa eu já até escrever para te mostrar. Tá aqui, ó. O vetor F1, como é que a gente usa isso? É muito fácil, ó. A gente escreve assim, ó embaixo no item A. O F1, ele é menos 7 na direção x, correto? Mais 2 na direção y. E é isso que ele quer no item A, tá? Então o vetor F1, tudo com flechinha em cima, para mostrar que é vetorial. Tá aqui, ó. O vetor F1 tá escrito bonitinho, mas agora nós vamos descobrir o F2. Então tá aqui, ó. O F2, ó, traço uma paralela, traço aqui o vetorzinho, a componente horizontal, traço outra paralela e tem aqui a componente vertical. Então, de novo, a gente precisa contabilizar, a gente precisa decompor o vetor. Vou falar de novo. O que a gente está fazendo é exatamente o oposto do terceiro caso. O terceiro caso, ele dava dois vetores perpendiculares e a gente achava resultante. Tá, agora estou fazendo como se fosse ao contrário. Ele dá resultante, entre aspas, inclinado, e eu decomponho, acho as componentes. Então tá aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Ó, o F2x, ó, na horizontal, são mais 3 quadradinhos na direção x. Professor, por que é mais 3? Porque agora é para a direita. Tá? Para a direita, a gente vai considerar positivo, tá? Para a esquerda, a gente considerou negativo. E mais 3, por que é mais 3? Por que é 3, professor? Porque tá 3 quadradinhos, tá aí, ó. É só contar os quadradinhos. Então, essa técnica é muito boa, ela é muito bacaninha. Pode até demorar um pouquinho mais, porque veja, ó, nós estamos resolvendo a mesma questão que a gente resolveu agora pela regra poligonal. Professor, que a regra poligonal foi bem mais rápido. Foi. Tá, mas essa técnica é muito boa, que é só contar os quadradinhos, tá certo? É muito tranquila. Então tá lá, vamos lá agora. Vamos contar aqui, ó, o que eu vou chamar de F2y, que é o vertical. Quantos quadradinhos nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Só que eu vou escrever menos 5 na direção y. Professor, por que você vai colocar menos 5? Menos porque é para baixo. Essa questão é muito boa porque a gente tem tudo, né? Tem para a direita, tem para a esquerda, tem para cima, tem para baixo. Então a gente vê todos os casos. Então vamos lá. Deixa eu só colocar a flechinha em tudo que está faltando aí. F1x, F1y. Isso. Maravilha. Então tá aqui, ó. O F2. O F2 eu posso escrever de que jeito então? Tá lá. Mais 3. O mais não precisava, viu? Mas eu vou enfatizar para você o mais aqui, tá? Mais 3x. Menos 5y, tá aqui, menos 5y. E é isso que ele quer que a gente faça no item A, tá? Escreva, obter as expressões de F1 e F2 em função dos versores x e y. Mas olha que interessante, olha a perguntinha da letra B. Obter a expressão da força resultante entre F1 e F2 e calcular o seu módulo. E olha que bacana, porque o que ele pediu no item A, naturalmente eu faria no item B, tá? Só que eu deixei o item A para organizar o seu raciocínio aqui. Então, olha o que eu vou fazer para obter a força resultante. Eu vou escrever o F1 novamente, tá lá, do jeitinho que a gente fez no item A. Ó. F1 é menos 7 na direção x, mais 2 na direção y. Tá, eu vou colocar o F2 embaixo aqui, ó. F2 é mais 3 na direção x, menos 5 na direção y. E daí veja o que eu vou fazer. Ó, olha que interessante, ó.
eu vou passar uma reta aqui e vou somar esses vetores e determinar a força resultante. Professor Fichera, como é que você vai fazer isso? Muito fácil, então é só prestar atenção. Deixa eu trocar a cor da minha canetinha. Tá aqui, ó, vermelhinho, ó. Olha que interessante, tá aqui, ó. Menos 7 mais 3, ó. Menos 7 mais 3 vai dar menos 4. Então tá aqui, ó. Menos 4 na direção X. Tá? Veja que é bem cômodo, né? Falei, pode demorar um pouquinho? Pode, mas é super tranquilinho. Tá, vamos colocar aqui, ó, agora, somar o y, ó, vou colocar em verdinho aqui, ó. Mais 2y, menos 5y, mais 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 na direção y. Tá? E esta é a resposta que ele quer da expressão, tá? Da expressão da força resultante. Teria acabado a questão se ele pedisse só a expressão, mas ele quer que a gente calcule o módulo. Tá, e como é que a gente calcula o módulo? Fácil, ó, presta atenção, ó. Vamos compreender essa resposta, ó. O que significa dizer que deu negativo? X negativo significa para a esquerda. Para a esquerda. Já vou desenhar isso aí. Tá, e o que significa no Y negativo? Para baixo. Para baixo. Ah, então eu vou ser preciosista, mas eu vou fazer esse desenho, tá? Da força resultante. Tá aqui, ó. Menos 4, ó, menos 4 significa que é para a esquerda, então é 4 para a esquerda, ó. Tá aqui, ó. 4 para a esquerda. E o 3, menos 3 não significa para baixo? Então vamos colocar em verdinho do jeitinho que tá aí, ó. Tá verdinho, vou colocar aqui para baixo, tá aqui, ó. 3 para baixo. E daí a gente vai desenhar então agora esta força resultante. Tá? Como é que a gente faz? Olha que interessante, né? A gente está usando decomposição de vetores, que é o sexto caso, mas eu vou usar agora para fazer o desenho a regra do paralelogramo. Tá? Porque agora nós recaímos, após tudo isso, nós recaímos lá naquele terceiro caso, que eram dois vetores a 90 graus. Tá? Como é que a gente fazia? Traçava uma paralela, que é a regrinha do paralelogramo, e está aqui a força resultante. Aqui, ó. Tá, vamos fazer bonitinho aqui, ó. Onde eles se encontram é para onde vai a força resultante. Tá aqui, ó. Tá, aí eu pergunto, ele quer que a gente calcule o módulo. Como é que a gente calculava o módulo? Do mesmo jeito que a gente calculou o terceiro caso. Por Pitágoras. Por Pitágoras. Então vai ficar lá, força resultante ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. De novo, né? 3, 4, 5. Mas vamos lá fazer a continha. Força resultante ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Isto vai dar 25. E, finalmente, raiz de 25 vai dar o famoso 5 newtons, triângulo pitagórico 5 newtons. Veja que a gente encerrou agora a mesma questão de três maneiras diferentes. E as três maneiras deram a mesma resposta, é óbvio. Na primeira eu usei a regra do paralelogramo, na segunda eu usei a regra poligonal e agora estou usando o que a gente chama de decomposição de vetores. É isso? Escrever os vetores em função dos vetores, basicamente contar os quadradinhos. Tá? Uma técnica muito bacaninha. Tá? Vou falar de novo. Professor, mas demorou. Ó. Demorou bem mais do que a regra poligonal. Né? Mas é bem tranquilinho. Quando tem um monte de vetores assim, pode ser bem legal. Tá? Pode ser bem legal. E pode ser que ele peça também na questão, né? Ele faça que nem fez a questão. Ele está obrigando a gente a resolver isso aí. Obter a expressão. Daí não tem como fugir desse sexto caso. Vamos para o sétimo caso já de vetores, hein? Penúltimo já. Tá lá. Uma partícula está submetida à ação de três forças, F1, F2, F3. Vamos colocar sempre as flechinhas em cima aí para mostrar que são vetores, né, constantes, com os módulos e orientações representados na figurinha. Então tá lá, o F1 módulo vale 20, o F2 vale 8 e o F3 vale 6. Tá certo? Mas agora nós vamos fazer, ó, presta atenção, que é o sétimo e penúltimo caso de vetores, nós vamos fazer a chamada decomposição de vetores. Professor Fiala, mas decomposição de vetores já foi, não foi o último caso? Então, era decomposição de vetores 1. Agora é decomposição de vetores 2, tá? O sétimo caso é decomposição de vetores 2. Olha o que eu vou fazer com esse F1 aí. Dá uma olhadinha no F1. Professor, mas e o F2 e o F3? Não, então, mas olha, o F2 e o F3, eles estão. O F2 está na horizontal e o F3 está na vertical bonitinho. Então, o que não está bacana aí é o F1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou fazer algo muito parecido com o que a gente fez na questão anterior. Só que a questão anterior a gente contava os quadradinhos. E aqui ele não deu os quadradinhos para a gente contar. Professor, então como é que vai fazer? Ele não deu os quadradinhos, mas ele deu os ângulos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá aqui, ó. Então, veja, eu vou traçar aqui uma vertical, vou traçar uma horizontal.
e determinar o que a gente chama de componentes dessa força F1. Então tá aqui, ó, do mesmo jeitinho que a gente fez a questão anterior, eu vou chamar isso aqui de F1x, certo? Aliás, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, ó. F1x, e aqui vou chamar de F1y, F1y. Só que veja, eu não posso contar os quadradinhos, mas eu posso trabalhar com senos e cossenos. Ah, olha que interessante aqui, né? Ó, tá vendo esse triângulozinho aqui, ó? Ah, quem é o cosseno? Depois eu apago aqui, ó. Quem é o cosseno de 37? Nesse triângulo que eu achei, nesse triângulo retângulo, cosseno não é cateto adjacente? Então tá aqui, ó. Cateto adjacente F1x dividido pela hipotenusa, que é o F1. Ou seja, o F1x é F1, o F1 que está dividindo passa multiplicando. Então, eu vou escrever lá no desenho, ó. Então, o F1x é o F1 cosseno de 37. Aqui eu já vou fazer a continha. Tá, o F1 vale 20 que ele deu. Tá, o cosseno de 37 tá aqui, ó. O cosseno de 37 vale 0,80. Tá, então eu vou fazer de cabeça. F1 vale 20 vezes 0,80, isso dá bonito 16 newtons. Tá aqui, ó, 16,0 newtons. Vamos lá, vamos resolver agora, vamos descobrir agora o F1y. Quem é o F1y? Então dá uma olhadinha nesse triângulo retângulo, por gentileza, e veja quem é o seno de 37. Ah, professor Tiago, mas eu preciso fazer isso toda hora? Ah, depois eu ensino um truquezinho, né? Mas para demonstrar eu vou fazer isso aí. Quem é o seno de 37 nesse triângulo retângulo? É o cateto oposto. Ó, o cateto oposto, ó, é igual ao F1, um F1y, tá? Daqui, para lá e para cá, é o mesmo F1y. Então, vamos colocar o cateto oposto, o F1y, dividido pela hipotenusa, que é o F1. Tá? Passa o F1 multiplicando, então F1y é F1 seno. Então tá aqui, ó. F1 seno de 37. Correto? Que eu já vou fazer de cabeça a continha. Tá lá, F1 seno de 37. O F1 vale 20, não é isso? O seno de 37 é 0,60. Tá dado lá, né? Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Seno de 37, 0,60. Então é 20 vezes 0,60. 20 vezes 0,60, isso aí dá 12 newtons. Então, olha que interessante. Agora eu esqueço o F1. Tá? Eu vou fazer de conta que o F1 não existe. Tá? Eu vou fazer de conta que o que existe é o F1x e o F1y. Tá? E qual a vantagem, professor Futiela? A vantagem é que fica tudo vertical e horizontal. Tá? Esse único vetorzinho que estava inclinado não existe mais na nossa continha. Tá aí, só deixa eu te ensinar um truquezinho para você não precisar ficar fazendo toda hora esse negócio. Ah, professor, lá, preciso ver quem é o cosseno, preciso ver quem é o seno, que não é o fim do mundo também, né? Tá? Em 2 linhas você faz aí, você mata. Mas tem gente que prefere fazer vamos dizer assim, um jeitinho mais prático, e eu mesmo, né? Eu mesmo, na hora que eu vou fazer esse tipo de questão de decomposição de vetores, aliás, essa decomposição de vetores que você está vendo agora nessa tela aqui, você tem que saber porque ela usa para um monte de matéria. Balística, na aula de balística eu já usei isso aí, tá? Outras matérias, nas leis de Newton, você vai ver planos inclinados, em várias matérias a gente usa essa decomposição de vetores. Você tem que saber isso o ano inteirinho, correto? Então preste muita atenção. Então eu vou te ensinar um truquezinho, ó. Tá vendo que o F1x, ó, o F1x é esse vetorzinho que está deitado, não é isso? Está deitado. Deitado lembra consono, e consono lembra cosseno. Tá lá, F1 cosseno de 37. Provavelmente o seu professor de trigonometria deve ter feito essa brincadeira também, quando ele ensinou aquele ciclo trigonométrico e falou de cosseno. Provavelmente. Tá, então, o vetorzinho F1x deitado, deitado lembra consono, consono lembra cosseno, F1 cosseno. E o vetorzinho F1y está em pé. Em pé lembra sem sono. Se bem que muitas vezes eu estou em pé com sono, né? Mas vamos lá. Em pé lembra sem sono. Sem, é isso? Sem lembra seno. Tá aqui, ó. Sem lembra seno. Correto? Então vamos em frente. E vou te ensinar um outro truquezinho, a terceira maneira. Tá? Daí você vê qual que você acha melhor. Mas, ó, presta atenção. Esse truquezinho que eu vou te ensinar agora é melhor do que esse F1x deitado com sono cosseno. Professor, o que pode ser melhor que F1x deitado com sono e com sono lembrar cosseno? Vou te contar. Porque nem sempre os vetorzinhos estão deitados. Tá? Às vezes eles estão tudo girado e essa brincadeira de deitado com sono cosseno não vai resolver. Mas isso que eu vou te ensinar vai resolver. Ó. Eu vou apagar esse 53, ó. Tá? Eu vou riscar aqui, tá vendo? Professor, Tiago, por que você está riscando? Porque eu estou trabalhando só com 37 graus. Eu não estou trabalhando com esse 53. Tá? Então eu vou apagar como se ele não existisse, veja. E ó, presta atenção, ó. Você está vendo que o F1y que eu estou circundando aí, ele está sem o 37? Porque o 37 está lá com o F1x. Tá? O 37 ele encosta no F1x.
mas ele não encosta no F1Y. Professor, tira daí. Daí você pensa assim, o F1Y está sem o ângulo. Sem. Quem está sem, lembra seno. Tá, essa aí não falha nunca. Eu mesmo, na pressa, eu uso essa aí. Vai rapidinho, né? Mas vou falar de novo. Se você não quiser usar essa brincadeira do sem, não quiser usar o do deitado com sono cosseno, faça do jeitinho que eu fiz aí. Tá, tá aqui, ó. Tá, eu usei seno e cosseno e descobri também, mas agora eu vou apagar isso aí para a gente poder fazer essa questão. Vamos lá, então? Então tá aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter espaço suficiente. Então, olha que interessante. Qual é a vantagem? Que agora ficou tudo horizontal e vertical. Então, ó, eu vou refazer o desenho, mas talvez nem precisasse, hein, ó. Mas tá aqui, ó. O que que sobrou então, ó? Sobrou um F1x, tá? Que dá 16 para a direita. E está aqui o F2, que eu não fiz nada com o F2. Tá, o F2 continua F2. Tá aqui, ó. F2, isso do jeitinho que ele pôs. Aliás, vamos fazer do jeitinho que ele pôs. Tá aqui, ó. 8 newtons. Que mais? o F1x eu vou colocar do jeitinho que ele tá pondo também, né? Então tá aqui, ó. O F1x para ficar elegante. Quanto é que deu? 16 nosso, né? 16 newtons. Tá aqui. Tá, o que que eu tenho para cima? Para cima eu tenho o F1y. F1y, tá? Vou colocar ali flechinha para lembrar que é vetor, e ele vale 12 newtons, né? Do jeitinho que ele tá pondo ali, ó, entre parênteses, 12 newtons. E aqui para baixo, o F3 que eu não fiz nada, tá? O F3 que eu não fiz nada, que continua aí com seus 6 newtons. Tá, e agora o que que a gente vai fazer? Muito fácil, ó, tá? O que que eu tenho? F1x, ó, o F1x para a direita não dá 16, menos o F2 que tá 8 para a esquerda, tá? Isso aí retoma, olha que interessante, né? Agora a gente vai retomar aqueles casos antigos, tá? Ó, na horizontal, F1x para um lado, F2 para o outro, a gente recai no segundo caso de vetores, né? Dois vetores, mesma direção, sentidos opostos, a gente subtrai. Então, vamos colocar de novo, ó. O F1x, que é 16, menos o F2, que está no sentido oposto, 16 menos 8, isso aqui vai dar 8 newtons. E para cima, ó, tá para cima. Professor Vitiera, como é que você sabe que vai dar para cima? Porque o vetor que está para cima é 12 e o que está para baixo é 6. Então, o 12 vai ganhar. Tá? Mas veja que a gente recai lá no segundo caso, dois vetores na mesma direção, só que sentidos opostos. A gente subtrai. Então, vamos colocar aqui, ó. Estou fazendo, então, F1y, que vale 12, menos o F3, que vale 6. Isso vai dar 12 menos 6 vai dar 6. E o que que a gente tem agora? Agora a gente retoma, olha que bacaninha, né? A gente vai juntando os casos. Então eu peguei a decomposição de vetores nessa questão, decompus, e a gente trabalhou agora com o segundo caso de vetores opostos. E agora, no final da questão, eu vou trabalhar com o terceiro caso, que são dois vetores a 90 graus. Professor, tem tudo na questão? Pode ser. Tá, pode ser. E a gente está usando isso aí como recordação. Então, deixa eu colocar de azulzinho clarinho aqui, ó. O que que a gente faz? A gente usa a regra do paralelogramo. Olha que bacaninha. A gente começou com o sétimo caso, né? Isso que é a decomposição de vetores, tá? Recaindo no segundo caso, e agora estamos fazendo lá o terceiro caso, usando de novo a regra do paralelogramo. Tá? Uma paralela, aonde eles se encontram é para onde está o meu vetor resultante, ou no caso, a força resultante. Tá aqui, ó. Tá aqui a força resultante, que nós vamos calcular por Pitágoras. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar ali preto aqui novamente. Então tá aqui, ó. A gente resolve agora por Pitágoras, tá? Porque são dois vetores a 90 graus, que é o caso 3, falei, né? Por Pitágoras, então tá aqui, força resultante ao quadrado, deixa eu apagar aqui, vai dar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? O quadrado hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, isto vai dar 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64, a soma de 36 mais 64 vai dar 100, e eu pergunto, qual é o número que é elevado ao quadrado a 100? 10 newtons. Força resultante vai dar 10 newtons. E note que, chamando a sua atenção, que isso aqui é uma variação do triângulo 3, 4, 5. Lembra que eu falei lá no caso 3? 3, 4, 5, só que é tudo dobro. 6, 8, 10. Se você tivesse notado, eventualmente já poderia escrever isso aí. Professor, mas numa questão dissertativa eu posso fazer isso? Pode. Tá, você pode escrever. Trata-se de uma variação do triângulo 3, 4, 5, só que é tudo dobro. 6, 8, a resultante só pode ser 10, tá certo? Bom, pessoal, então vamos para a última questão e último caso. Eu falei que são 8 casos vetores. Esse agora nós vamos usar o 8º caso vetores. Daí a gente, com esses 8 casos, essas 8 ferramentas, a gente resolve qualquer questão de vetores. Vamos lá, então?
A figura apresenta o perfil vertical de duas escadas rolantes que deslizam com velocidades constantes e com módulos iguais em relação ao solo terrestre. Uma pessoa A utiliza a escada que sobe e, simultaneamente, uma pessoa B utiliza a outra escada que desce. Tá vendo o desenho lá? A escada rolante está subindo VA e a outra está descendo VB. Tá lá, a velocidade VAB da pessoa A em relação à pessoa B, velocidade relativa. Tá, professor, como é que eu vou fazer isso aí? Então, esse aí a gente vai usar o oitavo caso. Então, coloquei de novo aqui, ó. Tá, a velocidade do A e da pessoa A, não é isso? VAB, da pessoa A em relação a B. E um detalhezinho, velocidade relativa é a diferença dos vetores. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá, então, ó, velocidade A em relação a B, a velocidade relativa. Eu vou fazer a diferença dos vetores. Tá aqui, ó. VA menos VB. Professor, tira mais. Peraí, você vai fazer diferença, vai subtrair flechinhas. Eu vou subtrair flechinhas. Tá? E fique comigo até o final da questão, que você vai ver que tem muita gente que fala assim, isso não tem significado nenhum. Eu vou te mostrar que tem. Você vai ver que interessante, né? Então lá, como é que eu faço isso? Então preste atenção que eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Tá? A primeira maneira, que é a maneira oficial, depois te ensino uma segunda maneira, que é um truquezinho que vale muito a pena. Vamos lá então? Tá aqui, ó. Primeira maneira, você vai lá e traça o vetor VA. Tá aqui, ó, o vetor VA. Tá vendo que o vetor VA tá subindo ali, ó? Tá aqui, vetor VA. Você traça o vetor VB, tá aqui, ó, tá? O vetor VB. Vetor VB. Mas deixa eu te contar uma coisa. Olha lá em cima na formulinha que eu escrevi, né? Na formulinha, vamos dizer assim, vetorial. VAB é VA menos VB. Olha o que eu vou fazer para te mostrar essa primeira maneira. Ó. Vou escrever assim, ó. VAB é igual a VA. Até aí tá tudo igual, não é isso? Mas eu vou escrever assim agora, ó. Mais menos VB. Preste muita atenção na sutileza do que eu estou escrevendo aí. Tá? Mais menos VB. Peraí, professor Tira, mas mais com menos não é a mesma coisa? Se mais com menos é menos, você não mudou nada. Sim, não quero mudar nada. Eu não quero mudar nada. Tá? Então o que vai adiantar isso aí? Vai adiantar que eu vou te contar. Ó. Quer ver? Vou até trocar a cor da minha canetinha para chamar a sua atenção. Tá aqui, ó. Eu troquei para mais, né? Isso era mais, só que ficou mais menos, ó. Então, olha o que nós vamos fazer. Mais é somar os vetores. E somar vetor, ele sabe, né? Achar o resultante, né? Isso foi tudo que a gente fez com vocês até agora. Tá, mas eu vou somar. Então eu vou usar as técnicas que a gente já usava, só que eu vou fazer isso aqui, ó. Esse menos VB é o chamado vetor oposto. Tá, o menos VB, o VB eu já tá lá embaixo, mas o menos VB é o chamado vetor oposto. Vetor oposto do VB. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar o vetor oposto do VB. Tá aqui, ó. Tá, esse cara aqui, ó, agora é o menos VB. O VB estava para baixo, o menos VB oposto está para cima. Tá, e daí o que que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois vetores. Tá, esquece o VB. Eu vou somar o vetor menos VB. Esses dois vetores estão para cima. E como é que a gente faz isso? Regra do paralelogramo. Tá, mas voltou na regra do paralelogramo? Voltou. Tá aqui, ó, traça uma paralela ao vetor VA, traça uma paralela ao vetor VB, aonde eles se encontram é para onde está o vetor resultante, que no caso é o VAB. Isso, a velocidade relativa. Tá aqui, ó, a velocidade relativa do A em função do B. Tá certo? Vertical, sentido para cima, resposta D de dado. Tá aqui, ó, vertical, resposta letra D de dado. E olha que interessante, vou chamar a sua atenção também, é isso, que tem na cinemática vetorial, pode pedir para calcular assim, por exemplo, a aceleração vetorial. Olha que bacaninha, ó. Aceleração vetorial, né, delta V, aliás, a escalar, vamos pensar assim, ó, aceleração escalar, não é delta V sobre delta T? Então poderia aparecer uma questão que ele pedisse aceleração vetorial, daí a gente faria delta V sobre delta T. Professor Fieri, como é que eu faço delta V? Delta V do jeitinho que eu fiz aí, tá? A diferença entre dois vetores. A gente usa essa mesma técnica, certo? Só que o delta V, né? Daí seria V2 menos V1, tá certo? Então, aqui a gente colocou VA menos VB. Aliás, vou chamar a sua atenção também, ó. A velocidade do A em relação ao B é VA menos VB. Mas se a questão pedisse, calcule a velocidade do B em relação ao A, seria VB menos VA, tá certo? Então a gente faria o vetor oposto do A. Fica atento aí direitinho, né, na sua prova, no Enem, nos vestibulares, fica atento ao que ele está pedindo. Mas deixa eu te ensinar a segunda maneira. Então guarda essa resposta, ó. Tá? Essa aqui é a maneira oficial. A diferença de vetores é somar o vetor oposto, tá certo? E vai a resposta da vertical para cima.
preste atenção o que eu vou te ensinar, então, a segunda maneira. Tá lá. Tá, você desenha o VA, tá aqui. Desenha o VA, desenha o VA, tá? Desenha o VB, tá lá. E você faz o seguinte, veja que eu já vou matar a questão, tá certo? Lá, lembrando que ele pede a velocidade do A em relação ao B, é VA menos VB, tá certo? Vou escrever do mesmo jeitinho, mas eu não vou precisar fazer mais nada, você vai ver que a gente já vai matar direto. Então tá aqui, ó, tá VA menos VB. Então, ó, preste atenção que é um passo a gente mata a questão. Você vai falar assim, ó, VA menos VB é só ligar VB com VA. Tá aqui, ó, acabou a questão. Só isso, professor Fiala, só isso. Tá de novo. VA menos VB, você liga VB com VA. Vamos fazer de novo, ó. Fazer de novo, ó. VA menos VB, você liga VB com VA. Inverte a brincadeira, né? A menos B, liga B para o A. Tá? Então, ó lá. Veja que já dá a resposta direto, vertical para cima. Tá? Professor Futiera, eu gostei muito mais, né? Você está pensando aí, né? Professor Futiera, eu gostei muito mais dessa resolução. Foi muito mais rápida do que a que você fez anteriormente. Então, mas ó, presta atenção. Essa maneira, segunda maneira que eu estou te ensinando, ela só existe porque a gente sabe fazer a outra, né? Tá? Então, essa aqui vai sempre funcionar. Tá? VA menos VB é só ligar VB com VA. Esta nunca vai falhar, tá certo? Mas só dá certo porque a gente achou um truquezinho baseado no que a gente aprendeu da primeira maneira. Mas eu prefiro essa segunda maneira, tá? Então preste muita atenção, tá? Aqui eu vou te explicar uma coisa, ó. A segunda maneira, no meio das questões, é melhor. Tá, professor, por que é melhor? Porque forma um triângulo mais bonitinho assim, né? Ó, tá em geral, na hora de fazer as continhas, tá? Ou às vezes é um triângulo retângulo, tá? Aqui talvez até fosse nessa questão, né? O triângulo retângulo, que eu estou vendo aqui, acho que é mesmo 45 graus para lá, 45 graus para cá, subindo e descendo deve dar 90 graus, então formaria um triângulo retângulo. Então, visualmente, né, se ele pedir para a gente fazer uma continha, porque aqui ele não pediu fazer continha nenhuma, mas se ele pede fazer uma continha, fica mais prático. Tá? Às vezes é um triângulo isósceles, às vezes é um triângulo equilátero. Então, no meio das questões, grande parte das questões, essa segunda maneira é mais útil. Fica a dica aí, tá? Daí faça o que você achar mais bacaninha. Mas eu adoro essa segunda maneira. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra essa aula de vetores. Fizemos aí o que eu chamei de 8 casos, 8 ferramentas, a gente sabe tudo de vetores. Tá? Falei, com essas 8 ferramentas a gente resolve qualquer coisa de vetores. Bom, lembrando, se você não se inscreveu ainda no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários, deixe sugestões também para a gente poder fazer um canal cada vez mais com a sua cara. E acione também o sininho para receber as notificações dessas dicas preciosas sempre em primeira mão. E fique aqui comigo no canal, porque temos muito mais conteúdo para ajudar vocês no Enem, nos vestibulares e até mesmo nas provas do seu colégio. Sempre falo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas e vamos para a próxima aula. Vamos lá então? Até já!